Sob uma chuva intensa, o ar melancólico contrastava com a correnteza forte do aqueduto onde o casal caminhava, como se fosse um belo dia de sol no parque. Ao se aproximarem das corredeiras, o homem comentou que aquele era o verdadeiro rio devorador de homens. Apoiada no braço dele, a mulher pediu para irem embora, chamando-o de sensei. Eles então amarraram uma corda nos pulsos, simbolizando que estariam juntos para sempre. De repente, um caminhão desgovernado apareceu na estrada lamacenta e atropelou o casal. Nesse dia, um famoso autor e sua amante deixaram este mundo após a tragédia. Após o acidente, um homem acordou em um santuário desconhecido e olhou ao redor com um estranho desinteresse, frustrado por seu plano ter falhado. Ao observar a estátua de um anjo, ele supôs que aquele fosse o mundo para onde vamos após a morte, um lugar de estilo bastante ocidental. Uma mulher então apareceu e explicou que aquele não era o destino dos mortos, identificando-se como a guia daqueles que chegavam a esse mundo. Ela se chamava Anne. Segundo ela, o recém-falecido foi escolhido para entrar nesta terra cercada pela escuridão, chamada Zauberber, para se tornar um herói que deveria trazer luz e esperança. Sem demonstrar motivação pelo que ouviu, o homem percebeu que, além de ter falhado em seu plano de tirar a própria vida junto com a amante, ainda fora trazido para aquele lugar estranho sem seu consentimento. Dando uma leve risada, ele colocou a mão na cabeça e afirmou que sua vida sempre foi uma grande vergonha. Sem tempo para o drama do rapaz, Anne avisou que ele tinha uma missão urgente a cumprir. No entanto, o herói havia ingerido 30 sedativos na tentativa de escapar dessa missão, então Anne o desintoxicou com sua magia, apesar do desagrado dele. A guia instruiu o aventureiro a se levantar para cumprir seu destino de salvar o planeta, mas o renomado autor não queria saber de heroísmo, ele só queria morrer e ponto final. Enquanto a mulher tentava explicar que ele havia sido escolhido, ele juntar os sedativos do chão e, lentamente, ingerir alguns. Rindo de forma sarcástica, ele ressalta que nunca pediu para ser escolhido para nada. Anne pergunta se ele foi atingido por um caminhão, e ele, lembrando-se do acidente, confirma. Então, ela revela que aquele era o caminhão da seleção para outro mundo, que passava por cima dos heróis. Apenas aqueles que foram esmagados pela borracha dos pneus poderiam recomeçar e construir uma existência que realmente valesse a pena neste mundo de aventuras. No entanto, para o autor, sua única chance de ser feliz era pular no córrego com sua amada, e aquela elfa com chapéu de papa havia arruinado tudo. Ele questiona quem são eles para decidir se alguém está infeliz ou não. Internamente, Anne xinga-o pela ingratidão, mas acredita que ele mudará de ideia quando ver o status que recebeu neste lugar, pois todo ser humano trazido para lá ganha habilidades especiais. Contudo, ao verificar o status do sujeito, ela descobre que ele é extremamente fraco, com apenas um ponto de vida e envenenado, praticamente um cadáver ambulante. Sem querer deixar por isso mesmo, Anne examina minuciosamente o status em busca de alguma habilidade especial que possa ter deixado passar. Tudo o que encontra são maços de cigarro, sedativos e um caderno com caneta no inventário. Não há dúvida, o rapaz é um slime humano com câncer de pulmão. Embora não estivesse desapontada, pois não tinha expectativas, o autor vira as costas e anuncia que vai embora, carregando um peso na consciência. Anne segura seu braço, pede desculpas e sugere que ele possa ter sido trazido por engano, considerando sua extrema fraqueza. Ela deixa claro que ele não sobreviverá neste mundo. Mais uma vez, ele ri e responde que essa sempre foi sua vida, seja no mundo original ou agora. Para não deixá-lo à deriva, Anne pede que ele ficar no santuário por enquanto, pois sair o exporia aos vários perigos do exterior. No entanto, ele não tem intenção de viver muito mais tempo. Na verdade, ele não se importaria em desistir de tudo e deixar de existir. Dito isso, ele se vira e vai embora, enquanto Anne o observa com os olhos marejados, percebendo que esse humano é diferente dos outros. Houve uma época em que Anne se orgulhava de guiar habitantes de outro mundo, recebendo-os de braços abertos e se entusiasmando ao conhecer pessoas de diferentes realidades. Mas um dia, ela recebeu um garoto presunçoso, um daqueles funcionários explorados até o limite por sua empresa. A ideia de se tornar um herói subiu à cabeça dele, tornando-o arrogante. O garoto se gabava de cada pequena coisa que fazia, e todas as vezes Anne se via elogiando sua performance, sem perceber que talvez tivesse se tornado apenas uma bajuladora de heróis, em vez de uma guia para os representantes da luz neste mundo. Para reverter essa situação, Anne pede ao homem que pelo menos encontre uma profissão antes de partir. Ele se vira com um sorriso no canto da boca e diz que já é um escritor nato, nada mais, nada menos. Ele se despede da moça de orelhas pontudas e parte, enquanto o portão do santuário se fecha atrás dele. Anne tinha a sensação de que estava esperando por esse homem, em vez de um sabiá ou um urubu. Neste mundo, dragões ferozes sobrevoavam os céus, e na superfície caminhava o escritor deprimido, que não entendia absolutamente nada do que estava escrito nas placas de direção. Além disso, ele tinha certeza de que jamais encontraria um café ali. De repente, uma voz interna informa que ele descobriu Marco, grandes planícies de Esnen, ganhando 5 pontos de experiência. Com uma enxaqueca insuportável, ele pede para a voz parar de matutar dentro de sua cabeça, mas o sistema não para, anunciando que ele subiu para o nível 2 com uma barulhenta sinfonia heroica de fundo. A seguir, ele percebe a presença de uma árvore da morte segurando uma garota como refém.
Ela implorava pela ajuda do aventureiro, presumindo que ele fosse um. No entanto, o escritor não fez nada, apenas observava, refletindo sobre como aquele dia estava cheio de encontros com pessoas de orelhas estranhas. Ele notou que mulheres em perigo tinham um charme especial, então perguntou se poderia escrever um romance baseado nela. A garota gritou novamente por socorro, e ele finalmente percebeu que ela precisava de ajuda. Ele estendeu os braços para alcançá-la, mas sua altura não era suficiente. A garota perguntou se ele não tinha uma espada ou algum feitiço, mas antes que ele pudesse responder, foi também agarrado pela árvore da morte. Pelo menos ele se aliviou por ter sido pego pelo pescoço, pois isso cortava seu fluxo de ar. Com pouco tempo de vida, ele disse que foi um prazer conhecê-la, mas ela não sentia o mesmo, pois prazer não era algo que teriam quando a árvore drenasse sua força vital. Eles tinham poucos minutos de vida pendurados pelo pescoço. Essa era a notícia que ele esperava ouvir. Enquanto se sentia mais fraco, ele cantava "I Have to Go Now" até que seu pescoço cedeu. Nos momentos finais, uma energia obscura saiu do corpo dele, se espalhando pelos galhos da árvore da morte até consumir toda a sua estrutura e causar uma explosão que libertou os prisioneiros. Enquanto o escritor lamentava por ainda estar vivo, o sistema anunciava que 300 pontos de dano foram infligidos pelo veneno do aventureiro. Para piorar sua enxaqueca, a Sinfonia Heroica tocou novamente para anunciar outra subida de nível. Curiosa, a garota gato perguntou o que havia de errado com ele, pois parecia estar fingindo ser fraco, mas pelo que aconteceu, ele parecia ter alguns truques sofisticados na manga. Ele não respondeu à pergunta, apenas refletiu sobre como havia pedido a morte pela 5ª vez e ela não veio. De certa forma, ele não sabia quem estava ganhando essa disputa. A garota então disse que não sabe o motivo da depressão do rapaz, mas está feliz por ele ter sobrevivido. Ela agradece pela ajuda e o convida para ir até sua casa, perguntando seu nome. O homem responde que é chamado de Sensei. Quando ele vê sua mão puxada pela garota, imediatamente se lembra de Sakshan, que havia dito a mesma coisa no momento em que estavam prestes a se suicidar. Pensando nisso, ele se pergunta se Sakshan também veio para este mundo, repetindo o nome da sua amada várias vezes. A garota, achando que ele estava chamando ela pelo nome errado, tenta corrigir e diz seu verdadeiro nome, mas Sensei continua repetindo Sakshan. Com a chegada da brisa, o escritor encontra um motivo para viver no meio dessa confusão. Ele acredita que encontrará Sakshan onde quer que ela esteja, amarrado com a corda vermelha no pulso, e pretende reencontrar a mulher da sua vida para que possam continuar o plano que deu errado na última vez. Enquanto isso, Anne súplica aos deuses de Zalberber para protegerem o aventureiro e que um dia ela possa se encontrar com ele novamente. Ao contrário do que esperava, o desejo da mulher é cumprido mais cedo do que imaginava, quando vê o CC abrindo a porta naquele exato momento. Empolgada, mesmo tendo conhecido o sujeito apenas 20 minutos, ela corre atrás dele como se ele tivesse retornado de uma guerra após 4 anos. No entanto, a garota surge atrás dele e interrompe todo o entusiasmo. Sem se envolver, ela informa que está procurando uma senhorita chamada Sakshan. Anne surta ao ouvir isso, já que cada nova mulher que entra na história apenas complica mais as coisas. Ela diz que não sabe quem é, e Sensei parte em busca de seu objetivo sem pistas. A gata, oferecendo ajuda, afirma ter certeza de que a moça está em algum lugar por aí. Como ainda falta um bom tempo até chegar à casa dela, a garota sugere uma parada na cidade do castelo de HTH. Com isso, ela puxa o braço dele, e nesse momento Anne aparece para dar uma lição na felina, explicando que é inaceitável segurar a mão de um homem público. Inconformada, a gata pergunta por que a mulher está seguindo eles, mas a guia fica sem resposta. Com isso, a baixinha assume que ela está de olho em Sensei, o que deixa Anne desesperada para se justificar de todas as formas possíveis, ressaltando que seu trabalho é guiar os habitantes do outro mundo. Ao ouvir isso, a gata percebe que Sensei não é desse planeta e entende o motivo de sua força. Anne fica confusa porque os status dele dizem o contrário. A garota então explica que Sensei matou a Árvore da Morte com um único ataque e salvou sua vida, imaginando que isso criou um vínculo íntimo entre os dois. Anne, consumida pelo ciúme, começa a passar mal e se ajoelha, exalando uma aura obscura ao seu redor enquanto xinga a gata. Fora da confusão, Sensei encontra uma cama adequada para ele e avisa que vai tirar uma soneca, pedindo para ser avisado quando chegarem na cidade. Ele se despede de Anne e da gata antes de se fechar no caixão. A gata reclama que esse não é seu nome, e Anne, irritada, joga na cara dela que foi chamada pelo nome correto. Finalmente, a viagem começa de fato, com Anne puxando o caixão de Sensei com uma corda que arrebenta devido à força que ela exerce. No final da tarde, em um palácio situado em algum lugar desconhecido desse mundo, uma jovem observa a bela vista do mar a partir de uma varanda. E aí, galera, deixem seu like aqui embaixo e comentem no vídeo para incentivar a gente a trazer a continuação desse anime. Valeu, galera, se cuidem.